Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 2, primeiro dia operável do ano. Bora para nossa análise diária, galera. Sejam bem-vindos, tá? 2026, bora buscar mais conhecimentos, né? Para nós alcançarmos a nossa consistência no mercado. Pessoal, o nosso canal, ele logo ele vai estar em breve mostrando mais racionais, tá? Eu quero ensinar aqui para vocês fazer curso gratuito de day trade, tá? Enquanto isso, vamos atentar a análise de hoje. Galera, hoje mercado sem liquidez, tá? 2h30, né? 2h30, era para ter gravado mais cedo, tá? Mas não. Eu até tentei gravar, mas a gente teve um problema, reiniciou aqui o computador, então estou gravando agora, né, pessoal? É o seguinte, a nossa macroeconomia, galera, basicamente hoje nós tivemos os nossos índices flat, né? A gente teve economia flat, meio positiva, meio negativa, setor de energia numa leve queda também, tá? Nada muito expressivo. Ele até parou de cair com a abertura do mercado americano. Metais, né? Tá em alta, tá? A não ser o nosso ouro, que na abertura de mercado ele estava um pouquinho mais flat para alta, mas depois devolveu, né? E os nossos demais minérios em alta, né? O Iron Ore, que seria o nosso minério de ferro, flat, né? Durante essa sessão ficou flat. Então, galera, basicamente foi isso na macroeconomia, tá? Nós tivemos também a nossa agenda, né? Então, o nosso calendário aqui, nós até tivemos aqui o nosso PMI que veio com um dado às 10 horas um pouquinho mais negativo, né? Veio um pouquinho mais negativo. Isso aqui eu acho que deu um certo temor, né? Deu uma certa puxada para baixa, né? Porque na primeira uma hora de mercado, galera, a gente viu aqui nossos juros performando na baixa, né? Então tá com 0,7, 0,6, 0,5, 0,3 os vértices aqui, né, pessoal? Olha só. Sendo que os vértices mais longos eles estão trabalhando numa queda, né? Uma queda já consolidada. E os vértices curtos e médios, né? Trabalhando em queda, né? Um pouquinho mais flat, mas em queda, tá? Então isso aqui faz com que possivelmente a nossa bolsa ela reaja de forma positiva, mas não foi o que aconteceu, né, galera? Não foi o que aconteceu. E o nosso câmbio caindo, né? Mas já vou chegar lá no nosso câmbio. Bora começar aqui primeiro pelo nosso mini índice. Pessoal, o mini índice ele até abriu aqui um gap de alta, né? Um leve gap de alta. Em cima do ajuste já procurou o nosso POC, né? E ainda mais tocando nessa liquidez, que são duas liquidez bem interessantes que nós temos aqui no nosso mini índice, né? Nesse contrato, nós temos uma liquidez interessante no 161 e 161 mil, e 100 e aqui no 164.500, tá? Então nessas duas regiões nós temos duas liquidez bem fortes. Eu acho que essa aqui é a principal, tá? De um mini índice, olha só, vem aqui, às vezes trabalha, né? Retorna, não consegue. Isso aqui está servindo basicamente como uma resistência, né, galera? O fato é que a nossa bolsa abriu, tá? O nosso mini índice abriu, né? A bolsa abre depois, né? Que é aqui na abertura do mercado à vista. Criou uma liquidez, tá? E aqui, galera, quando abriu, né? Então, quando a gente abre o nosso mercado à vista, tá? Quando nós abrimos o mercado à vista, ele estava 0,4, 0,5, 0,3 de alta, logo aqui nos primeiros minutos, né? Basicamente das 10 e que horas abriu aqui? 10h04, até mais ou menos umas 10h10, ele estava numa leve alta, né? Só que o nosso mini índice ele já estava
0708, tá? 0607, né? Então, o nosso preço futuro, ele veio buscar o à vista e ficou aqui em 0,5%, tá? Então, com essa abertura aqui, que eu entendo que seria bem interessante uma venda aqui, justamente para buscar o preço à vista, né? Porque o nosso IBOV é o preço à vista, o mini índice, né? É o nosso preço futuro, tá? O INDFOOT é o nosso preço futuro, né? Que também é arbitrado com o nosso, aliás, né? É o nosso WinFoot que é arbitrado com o INDFoot, né? Que o Ibovespa é o nosso ativo mãe, é o à vista, e esse aqui é o futuro. E no câmbio nós sabemos que no câmbio, né, é diferente. A cotação ela trabalha no preço futuro e não necessariamente no preço à vista, né? Conforme aqui eu mostro aqui nas Petax, tá? Mas isso aqui já é sabido por nós, né, galera? Então, nosso mini índice, a gente viu essa abertura aqui, bem interessante essa venda, tá? Para pelo menos buscar esse preço de referência, né? Que seria esse POC de até então. O que foi que ele fez? Buscou, tá? E aqui eu acho que caberia uma parcial ou encerrar a posição também. E daqui para cá, galera, sumiu o nosso cenário de compra, tá? E depois virou o cenário de venda. Daqui para cá é o cenário de venda, tá? Sendo que o mais claro, a venda mais clara foi justamente quando o mini índice ele cria essa liquidez, né? Ele busca preços menores, né? E depois a gente tem aqui os nossos nós de liquidez, né? Maior nó de liquidez, menor nó de liquidez, menor nó de liquidez, né? Então ele deixa essa área, volta, isso aqui é o trade de livro, né? Por baixo, a gente vende para vir justamente desafiar a mínima de até então, tá? Então basicamente eu entendi que nós teríamos assim, levar um stop aqui na compra, tudo bem, tá? Tudo bem. Levar um stop aqui na compra já com alvo no nosso preço de aceitação até então, tá? Mas quando ele perde, volta, né, e toca por baixo e faz essa movimentação de baixa, né? Então a gente pode buscar a mínima em que basicamente ele arrefeceu ainda mais com a abertura do mercado americano, né, galera? Nosso mini índice ele tá caindo, né? Aqui já tem 0,66 de queda, né? A gente tem aqui o nosso 0,5%. Na abertura do mercado americano, pessoal, o nosso EWZ está trabalhando, ele abriu com gap de alta, tá? Mas ele meio que arrefeceu, né? Mas não conseguiu devolver essa parte da movimentação, né? Tá 1,16 de alta. O BR Titãs está 1,13, tá? O BR Titãs é um gap de alta e fez uma movimentação assim um pouquinho mais lateral, tá? Um pouquinho mais lateral, mas trabalhando, né? Se nós formos ver aqui de forma real na cotação, tá em alta, tá? Mas o nosso mini índice aqui tá em queda. O que acontece? Na abertura, né, a gente viu um arrefecimento. Então as nossas ações, os ETFs, os índices, olha só, começaram a ficar realmente negativo, né? Inclusive a nossa Petrobras, como o nosso petróleo ele realmente começou a cair, né? Então começou a pesar, tá? E na Vale até ficou um pouco mais positiva, mas depois arrefeceu, né? Tá em queda também, numa leve queda, tá? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. Dólar, pessoal, nosso mini dólar aqui, né? Bora começar aqui primeiro salientando os pontos, né? Então a gente tem a taxa máxima de câmbio aqui no 136, 536,5, tá? Taxa mínima de câmbio no 485,5. A gente tem o POC, né? Do último dia ali, do final de ano, que está no 535,5, a máxima da CME, mínima da CME, tá? E a taxa mínima de câmbio aqui, que está justamente perto da nossa mínima da CME, tá? Que foi que ele fez, galera? A gente já abriu num leve gap de queda, tá?
um leve gap de queda de quase 10 pontos, né? Da máxima da CME, ele veio buscar a mínima da CME, tá? Então quem faz esse tipo de racional, né, galera? Quem faz esse tipo de operação, que aqui eu preconizo, tá? No nosso canal eu preconizo, porque ela tem base teórica, né? Nós temos base teórica, o câmbio ele respeita esses pontos, né? Não é à toa que ele, inclusive, penou um pouco, né? Pelo menos uns 20 minutos para poder deixar esse preço aqui, que é bem interessante, né? Então, o câmbio ele trabalhou aqui, né? Veio fazer da máxima da CME para a mínima da CME, tá? Às vezes ele volta ali, né? Vai para a máxima da CME de novo, que não foi o caso. Mas por que que não aconteceu isso? A gente tem que entender a nossa macro, né, galera? Então, macro muito importante no day trade. Acompanhando, obviamente, aqui as nossas cotações, nós podemos ver que os nossos pares aqui, o real ele tá bem ganhador dos outros pares, tá? Inclusive aqui da Argentina tá 3%, né? Então o real vem se valorizando bastante perante o peso da Argentina, né? Que tá disparando basicamente. Então o nosso câmbio ele tá 1,08, né? De queda, tá, pessoal? Fez essa movimentação aqui, né? Então uma operação aqui bem interessante. Ele cria essa liquidez, está na primeira uma hora de mercado, inclusive ele volta aqui, né? Faz a primeira Petax futura abaixo da liquidez principal da primeira uma hora, que isso aqui indica, né? Que já nos é sabido o que indica a nossa tendência de baixa, né? Então, quando ele cria uma liquidez, deixa o preço futuro abaixo, né? Quer dizer que possivelmente o nosso câmbio ele está engatando para uma queda, né? O que é interessante fazer aqui, né? Basicamente uma operação que foi feita ali no nosso mini índice, né? Que ele perde esse range, né? Volta, faz o preço futuro, toca por baixo, né? Para vender e buscar o preço futuro, né? Então aqui embaixo a gente tem o nosso trade de livro, que é tocar a liquidez por baixo e buscar o preço futuro onde ele trabalha, né? Ele ainda foi mais, né? Ainda foi mais um pouquinho mais, fez uma Petax, uma basicamente perto da outra, né? Já não tinha, já fazia um tempo que eu não via, né? Opa, essa Petax aqui, né? Então teve duas Petaxes iguais, né? A primeira e a segunda, a distância de 0 pontos, e depois nós tivemos uma diferença de uma, né? Que devolveu, foi de 12 pontos e meio. Então a gente tem o preço final, tá? Tá no 437, que é o nossa Petax, o D mais 0, tá, pessoal? Nosso casado tá de 37,9, né? Praticamente 38 pontos, e em nosso estudo sugerimos erramos praticamente nada, né, galera? Que é dessa Petax aqui, que ela é sugerida ao meio-dia para esta Petax aqui. Então a gente tem uma diferença de menos de meio ponto. Então, pessoal, olha só. A gente viu aqui que ele fez o preço futuro, né? Fez o segundo também. E aqui eu vou mostrar para vocês um insight, tá? Quando o nosso câmbio ele faz duas Petaxes, uma assim bem perto da outra, né? Uma bem perto da outra, quer dizer que ele já fez uma movimentação. Isso vale para alta também, tá? Então ele faz uma movimentação, né? Que ele corre mais um pouco para queda ou para subida, faz uma Petax uma perto da outra, assim. Isso aqui na queda, isso aqui na alta, né? Quer dizer que a cotação ela vai ficar aqui e os players vão ficar defendendo no preço futuro e possivelmente ele vai cair um pouco. É o contrário na venda, né, galera? Isso aqui é um movimento que eu já tenho percebido bastante, tá? Então, o nosso câmbio ele segura um pouquinho mais, aí teríamos racionais
para entrar na compra, tá? Nós teríamos racional para entrar na compra, mas é um pouquinho mais arriscado, né? Que inclusive quando ele fez a segunda Petax futura, né? Que ele não passou. Interessante é vir, ele passar mais, subir mais um pouco acima da Petax para vir fazer o mergulho, buscar o preço futuro de novo, né? Mas ele não fez isso. Assim que ele fez a segunda Petax, né? Buscou aqui experimentar de novo essa mínima de mercado, né? Que está no 461, mas foi recusada, né? Então voltou, fez essa movimentação, chegou no preço futuro e veio aqui buscar. Ele já estava passando aqui, inclusive, da nossa VWAP, né? Que está em azul, porque aqui é o primeiro dia desse mês operável, né? Então ela começa aqui, junto com a Petax, aliás, junto com a VWAP do dia, né? Então basicamente ele fez isso de movimentação e conseguiu colocar o preço futuro final em cima da média do contratos do dia. Então ele fechou, né? Ele fechou a simetria não da forma tão bonita, da forma mais maximizável, que seria ele buscar a Petax final, que é o nosso D0, aí sim, né, ele ia fechar de forma realmente bonita, né? Porque quando ele coloca a nossa média contratual, né, que é o preço futuro final, onde ele trabalha perto da nossa média do contrato dia, e também quando ele busca, né, quando a cotação vem aqui e toca na Petax final, que é o spot do dia, tá? Então basicamente agora, né, que são 2h51, ele vai tentar fazer o nosso ajuste possivelmente dentro desse range, né, entre o preço futuro final e a Petax e o Petax do dia, né, o nosso D0. Então galera, eu desejo a vocês uma excelente retomada de ano, né? Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Aguardem por novas atualizações do mercado e muito mais esclarecimentos sobre operacional e educacional. Até mais, pessoal. Valeu!